Você já deve saber quão importante é diversificar nos seus investimentos. E talvez você já tenha ouvido falar que ter muitos ativos não é tão bom assim porque não diminui mais o risco, né? Tem muita gente que fala a partir do 10º o risco já não diminui tanto. Eu vou dizer aqui nesse vídeo por que eu não concordo com esse pensamento. Olá, sou o Leandro Costa, do site fis.com.br. Essa semana eu dei uma entrevista para o Ricardo, do canal Diversidades Interessantes, aqui no YouTube. E lá eu falei um pouco da quantidade de ativos que eu tenho na minha carteira, né, de fundos imobiliários. Isso aí me motivou a fazer esse vídeo de hoje. Eu considero a diversificação a principal ferramenta de qualquer investidor, né? Ela vai ser o principal controle de risco do investidor. Geralmente, quando se fala em um número máximo de ativos, está se falando em diminuir o risco por causa da volatilidade. A partir de um certo ponto, a volatilidade não diminui mais tanto, você tendo mais ativos ou não. O que acontece é que a volatilidade, apesar de englobar praticamente todos os riscos, para mim ela não engloba todos. Principalmente quando se fala no lado psicológico dos investimentos, né, e do investidor. Muitos investidores não se dão conta desse lado psicológico e acabam perdendo muito dinheiro por causa disso. Também tem muita gente que fala sobre o tempo para analisar muitos ativos, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o tempo também, mais para o final do vídeo. Desde que eu comecei a investir, eu ouço muito falar sobre esse número mágico, né, 10. Mas eu vejo muito pouco se falar de onde saiu esse número, né, dos estudos que levaram a isso. Então, para começar, eu vou citar um estudo que foi apresentado no programa do Arthur Vieira de Moraes. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Eu recomendo olhar tanto o vídeo quanto o canal dele, que também tem vários vídeos bons. Esse estudo é um estudo muito bom, né? E ele é feito com dados dos nossos fundos mesmos, né? Não é um estudo importado dos Estados Unidos. Eles fizeram um estudo tanto com ações quanto com FIIs. E no estudo deles, o que eles acharam? Que o número de ativos que tem as quedas de risco ou de volatilidade mais estatisticamente significantes seriam 7 e 13. Tanto para ações quanto para FIIs. E que por volta de 20 fundos tu já teria uma volatilidade igual ao do IFIX. E a partir daí cai muito, muito pouco mesmo. O primeiro ponto então é que só com isso aí a gente já vê que muitas carteiras recomendadas por aí de só 5 ativos já não são tão boas assim, né? Outra coisa é que no próprio vídeo eles falam que esse estudo é mais voltado para gestores de carteiras, né? E que a pessoa física, o pequeno investidor, teria que adaptar isso aí para a realidade dela. E os gestores, eles operam sobre várias regras, né? Ao contrário da pessoa física, que ela pode ter a sua estratégia, mas a qualquer momento ela pode sair da estratégia por causa do psicológico. Outra coisa que pode acontecer, que eu acho que o estudo não engloba, é que um fundo ele pode deixar de ser negociado e pode deixar de existir mesmo. Isso pode acontecer principalmente de 3 formas. Primeira, um fundo pode ser incorporado por outro fundo. Isso já aconteceu com o XPGA11, que foi incorporado pelo MXRF. Já aconteceu também com outros 2 fundos, JSM e BJRC, que foram incorporados pelo JSRE11. Então o que acontece? Você pode ser sócio de um fundo que você gosta e ele acaba sendo incorporado por outro que talvez você não goste. Segunda coisa que pode acontecer é que um fundo pode ter prazo de duração. Isso geralmente acontece com fundos de desenvolvimento e algumas vezes com fundos de papéis, né, de CRIs. No caso dos fundos de desenvolvimento, podemos citar 3 que são negociados atualmente e têm prazo de duração, que são RBDS, RBBV e JPPC11. No caso dos fundos de papel, temos o WMRB e o STFI que já acabaram. Tem também o FLCI, que era um fundo só de LCIs, que também já acabou. E que ainda são negociados, mas que tem prazo. Tem o RNDP, o RBVO e o RBCB. O terceiro jeito de um fundo acabar é ele vender os ativos e encerrar as atividades. Isso também já aconteceu com o RCCS, o MSLF e o MSHP. Esses 2 últimos eles tinham participações no mesmo shopping, né? Compraram a participação desses 2 fundos e os 2 fundos fecharam. Outro que também já acabou é o GWC,
que era um fundo de galpões. Vale lembrar também que já teve outros fundos que receberam propostas de compra por seus ativos, mas que acabaram não passando na Assembleia. Então, existe um risco de tentarem comprar o ativo do fundo, se os cotistas aceitarem, venderem o ativo e o fundo acabar. Talvez alguém pense assim, tá, e daí se o fundo acabar? É só pegar o dinheiro e botar no outro fundo. De uma certa forma, esse pensamento até está certo. Mas o que eu vejo é que tem muita gente que não está preparada para isso e acaba meio que se desesperando. Outra coisa é que numa dessas, algum cotista pode sair no prejuízo com o fechamento do fundo, né? Perder dinheiro mesmo. Também vale a pena dizer que coisas parecidas com essas podem acontecer com ações também. Eu vou citar aqui só um exemplo que eu acho que é o mais emblemático, que é o caso da Souza Cruz, que deixou de ser negociada na Bolsa, né? Era considerada uma empresa com excelentes resultados, né, financeiros e de lucro. Mesmo o produto dela, na minha opinião, sendo péssimo. Voltando a falar do lado psicológico, outra coisa que eu acho bem importante é que você pode acabar correndo o risco de se arrepender. E é muito diferente você se arrepender quando você tem um fundo que representa 10% da sua carteira e quando esse fundo representa só 1% da sua carteira. Quando representa só 1%, dói bem menos. Esse arrependimento pode vir de várias formas. Pode ser desde uma falta de estudo mesmo, pode ser porque o investidor achou que estava preparado por um certo risco de um certo fundo e depois ele se dá conta que não. Por exemplo, comprar um fundo com RMG, aí um ano antes da RMG acabar, a cotação começa a cair e o cara se desespera porque acha que é um absurdo, já que falta um ano ainda para a RMG acabar. Pode acontecer também quando você tem fundos de gestão ativa e o gestor decide fazer algum negócio que você não concorda. E não adianta pensar que nos fundos de gestão passiva esse risco não existe, porque pode ser chamado uma assembleia para decidir um assunto importante e os cotistas decidirem uma coisa que você não concorda também. Como, por exemplo, na hora de ter que modernizar um empreendimento que já é muito velho. Outro exemplo é você fazer uma análise do fundo, gostar do imóvel, gostar dos inquilinos, achar os inquilinos ótimos, e daqui uns anos os inquilinos forem embora, e daí você já não achar o fundo tão bom assim. Outro ponto que pega bem forte no psicológico é quando a carteira começa a ficar bem grande. Quando o rendimento dos FIIs já não é mais só um pingadinho, começa a ser relevante, ou quando você está chegando cada vez mais perto da independência financeira, e eu espero que todos nós chegamos na independência financeira, você começa a não ficar tão tranquilo quando só 10% da sua carteira representam vários milhares de reais, né? As oscilações do mercado começam a ficar mais pesadas no psicológico quando isso começa a acontecer. E praticamente tudo que eu falei aqui, eu de alguma forma já passei, né? E isso fez eu ir aumentando o número de ativos na minha carteira. Mas esse último foi com certeza o que teve mais impacto, foi mais relevante, né? E o que fez eu ter cada vez mais fundos mesmo. E daí a gente chega naquele argumento de não tem tempo para isso, é muita coisa para acompanhar, né? Trabalho, estudo, não tem como. E na minha experiência, nada disso é uma desculpa realmente válida, né? Quando eu comecei o site, eu atualizava o site só uma vez por semana e eu acompanhava todos os meus investimentos uma vez por semana. Isso demorava 1 hora. Às vezes 2 horas quando eu decidia investigar algum fundo novo que eu não sabia nada a respeito. Então eu acho que o problema de verdade não é o tempo, é a mentalidade do investidor. Pensa bem, a maioria das pessoas trabalha 8 horas por dia para gerar valor para os outros, né, para o chefe, para a empresa, né, e quando chega a hora de gerar valor para ela mesma, ela não tem 2 horas por semana? Será mesmo que não dá para trabalhar 2 horas por semana para você mesmo, em prol da sua própria aposentadoria, que não vai depender mais tanto do governo, em prol da sua segurança financeira, em prol do seu próprio futuro? Então, quando eu vejo as pessoas dizendo que não terem tempo, para mim o que elas estão dizendo na verdade é que a prioridade está fora delas, né? Enquanto eu acho que a prioridade deveria ser elas mesmas. Isso sem falar que eu conheço várias pessoas que trabalham de dia, estudam de noite e mesmo assim acham tempo para os seus investimentos. Às vezes no final de semana, às vezes nos tempos livres entre uma atividade e outra mesmo. Mas claro, né, que o iniciante ele não vai conseguir começar super diversificado, né? Ele vai ter que ir montando a carteira dele aos poucos e ir aumentando o número de ativos aos poucos também.
É um exercício de um pouco de paciência no início também. Dá para, por exemplo, uma vez por semana estudar um ativo novo e uma vez por mês, quando tiver dinheiro, comprar aquele que achar melhor. Aí a carteira vai aumentando aos poucos, e você vai aumentando a sua carteira até você ter um número de ativos que você está tranquilo com esse número. O que é mais importante não é a quantidade de ativos que tem na carteira, não é se é 10, se é 15, se é 20, se é 5. É se você está realmente tranquilo com essa quantidade. Só que o que eu noto é que tem muita gente que acha que está tranquilo porque nunca passou por um problema ou porque simplesmente ignora os riscos que está correndo. E quando os riscos acontecem, elas não assumem a parte delas da culpa, né? Elas vão reclamar. Claro que se um gestor ou uma assembleia toma uma decisão ruim, você tem o direito de se manifestar. Mas é muito melhor fazer isso com a consciência tranquila e indo conseguir dormir de noite sem se preocupar com seus investimentos, do que estando super preocupado porque está perdendo um monte de dinheiro. Antes de finalizar, gostaria de dizer que de forma nenhuma eu quis diminuir o estudo que eu citei aqui, né? Na verdade, a metodologia do estudo é muito bem feita, o estudo é muito bom, só que todos os estudos têm alguma limitação, né? Também gostaria de dizer que de forma alguma eu quero convencer as pessoas a investirem que nem eu, né? Não precisa ter 40 ativos que nem eu. O objetivo mais era fazer as pessoas pensarem se elas realmente estão tranquilas com a quantidade de ativos que elas têm, né? Como eu disse, né? Muita gente não percebe todos os riscos que está correndo ao investir e às vezes acaba se desesperando. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida, se inscreve no canal e quem sabe compartilhe isso aí com aquele amigo que acha que vai ficar milionário investindo em uma coisa só. E bons investimentos!